Olá! Por que será que mesmo com a tecnologia de brincar com as cores e as possibilidades, nós ainda temos alguns filmes que são preto e branco? No vídeo de hoje vamos falar sobre filmes que têm a fotografia preto e branco, mesmo que eles sejam novos, mesmo que eles sejam do século 21. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos do canal. Eu já fiz uma série de 3 vídeos falando sobre as cores no cinema. Além disso, eu fiz um vídeo totalmente em preto e branco aqui no meu canal, no qual eu falo sobre o filme O Milagre de Annie Sullivan. Então eu vou deixar no card para você dar uma conferida também. Então vamos lá. Na arte da fotografia, nós temos o uso da fotografia preto e branco em várias ocasiões, como casamentos, ensaios externos ou em estúdio e até mesmo fotos de natureza. Então vamos para alguns motivos para se utilizar a fotografia preto e branco. O primeiro motivo é a facilidade de se utilizar esse recurso em si, porque se você não usa as cores, você acaba simplificando toda a dinâmica que existe na reprodução de uma produção audiovisual, que é a fotografia, a direção de arte e até a colorização na pós. O segundo motivo é o ponto de atenção. Quando vemos uma imagem colorida, o nosso cérebro automaticamente lança uma série de comandos para que nossos olhos possam entender todas aquelas cores. E todas essas cores que tem normalmente nas imagens faz com que a gente perca o foco, a concentração. O fotógrafo Sebastião Salgado, por exemplo, ele não abandona um elemento que sempre acompanha em suas fotografias, que é a ausência de cores. Segundo ele, nada no mundo é em preto e branco, mas o fato de eu transformar toda essa gama de cores em gamas de cinza me permite fazer uma abstração total da cor e me concentrar no ponto de interesse que eu tenho na fotografia. A partir desse momento, eu comecei a ver as coisas realmente em preto e branco. Outros motivos que nós temos para utilizar a imagem preto e branco é evidenciar linhas e formas, dar força à imagem quando existe forte contraste entre luz e sombra e ajudar a enfatizar a emoção. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre 3 filmes que são do século 21 e que se utilizaram dessa fotografia preto e branco. O primeiro filme que eu quero falar é o The Lighthouse. Em português, o nome é O Farol. Esse filme é de 2019, ele é do gênero terror, dirigido e roteirizado pelo Robert Eggers e co-roteirizado pelo seu irmão Max Eggers. Esse filme ganhou 29 prêmios e foi indicado na categoria Melhor Fotografia no Oscar. Esse filme ele é ambientado no século 20, em 1890, quando Thomas Wake, responsável pelo farol de uma ilha isolada, contrata o jovem Ephraim Winslow. A intenção dele é substituir o ajudante anterior e colaborar nas tarefas diárias. Porém, o acesso ao farol é mantido fechado ao novato, que se torna cada vez mais curioso com este espaço privado. Para realizar a visão desse filme, o diretor pesquisou sobre ocultismo, sereia, artistas simbolistas e muitas outras coisas do tipo para poder se aproximar de um conto do século XIX. Um quadro do pintor Sasha Schneider, de 1904, chamado Hipnose, inspirou uma cena do diretor. Para inspirar o diretor de fotografia na utilização da proporção utilizada no filme, que foi uma proporção mais quadrada, ele teve como referência uma filmagem da Segunda Guerra Mundial feita por franceses. Essa filmagem era uma mina muito claustrofóbica. E também outra referência que ele usou é do filme M, O Vampiro de Düsseldorf, do diretor Fritz Lang. Não sei como fala o nome de absolutamente ninguém que seja gringo. Ele fez todos os tipos de pesquisas e testes para poder
evocar texturas e paletas no filme. Uma técnica que ele utilizou depois de muitos testes e estudos e até uma certa dificuldade foi o uso de lentes antigas. Ele utilizou lentes de 1912 e 1930. O resultado é um filme de terror que possui uma presença física na imagem. Há uma profundidade tonal no qual transforma a imagem em algo próximo da vida, da realidade. O uso do preto e branco também evidencia o isolamento brutal no qual se passa a história, que é um farol totalmente isolado. E é a partir disso que temos o conflito principal e vários acontecimentos que são estranhos e que combinam com o gênero do filme, que é o terror. O aspecto quadrado nesse filme é extremamente importante para poder lembrar filmes mudos, trazer uma sensação de claustrofobia, conforme o diretor de fotografia queria, e também levar o espectador a uma época específica. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho sobre outro filme que também é preto e branco. É o Frances Ha, de 2012. Esse filme é dirigido e roteirizado pelo Noah Baumbach, absolutamente ninguém que seja gringo, e co-roteirizado pela Greta Gerwig, que também é a atriz principal desse filme. Esse filme tem mais de 40 indicações e ele é vencedor na categoria de melhor fotografia de filme não feito em 2012 no International Cinephile Society. Esse filme vai contar a história da Frances, que é uma ambiciosa aprendiz de uma companhia de dança que tem que se contentar com muito menos sucesso e reconhecimento do que ela gostaria. Mesmo assim, ela encara a vida de uma maneira bem leve e otimista. Esse filme fala sobre juventude, amizade, lutas de classe e sobre o fracasso também. É interessante pensar que esse filme é preto e branco, porque, querendo ou não, ele é leve e divertido. Mas mesmo assim, o diretor, junto com o diretor de fotografia, escolheu que esse filme fosse preto e branco. Sendo assim, algumas vezes vamos ver o filme preto e branco como uma forma de estética. No caso de Frances Ha, ele lembra visualmente fotografias antigas de Nova York. Além disso, eles lembram os filmes dos anos 60 que faziam parte da New Wave. Esse filme é um dos meus favoritos. O diretor dele também dirigiu o filme Histórias de um Casamento, que também ficou muito conhecido. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, esse filme está disponível na Netflix. Então, se você tiver interesse, depois vai lá dar uma conferida. E o terceiro e último filme que eu vou falar é o da Ida. Esse filme é de 2013 e ele é polonês. É dirigido e escrito com certeza por um nome que eu não sei falar, por Paweł Pawlowski e co-roteirizado por Rebecca Lekiwski. Esse filme ganhou mais de 60 prêmios. Entre eles, ele ganhou o filme de melhor filme estrangeiro no Oscar. Além disso, ele também ganhou vários prêmios na categoria melhor fotografia e em várias outras premiações. Esse filme se passa na Polônia em 1962, no qual conta a história da Anna, que é uma órfã criada por freiras. Ela vai visitar a tia dela, a Wanda, que é a única parente viva. E então, nessa visita, essa tia, ela diz que a Anna é judia. E a partir daí, elas iniciam uma viagem. Esse diretor, ele veio do documentário. Ele já fez algumas ficções, mas ele começou no documentário. E eu já fiz 3 vídeos aqui no canal falando sobre os irmãos Dardenne. E por que eu tô falando sobre eles? Porque eles também começaram no documentário. E depois que eles começaram a fazer ficção, e no caso eles fazem até hoje, eles trouxeram também a linguagem do documentário para os filmes de ficção que eles fazem atualmente. Se fizermos uma comparação, o diretor de Ida também fez o mesmo. O preto e branco, ele também serve para produzir algo cru, real, que normalmente é utilizado em documentários. Mas voltando para o filme, o diretor de fotografia desse filme, com todo respeito, mas eu não sei falar, eu imagino que ele não saberia falar o meu nome, por exemplo. Ou saberia.
Esse é o primeiro diretor de fotografia. Ele começou tirando 3.000 fotos do campo para poder descobrir a solidão, tristeza e nostalgia que deram o tom ao filme. Ele foi influenciado pelo trabalho do fotógrafo Cartier-Bresson. Bom, e esse diretor, infelizmente, ele ficou doente e ele só conseguiu gravar 10 dias e aí ele foi substituído pelo operador de câmera desse filme. Inspirado em parte pelo cinema polonês dos anos 60, e conforme eu falei na sinopse, esse filme é ambientado nos anos 60. Então, de fato, essa fotografia evoca também uma fotografia mais antiga, um tempo antigo. Bom, e a partir disso, como podemos perceber, o uso do preto e branco está sim atrelado à questão do tempo antigo, mas tem outros fatores que são extremamente interessantes também. E se você se interessou por assistir filmes em preto e branco, quer saber mais, conhecer outros filmes que são do século 21 e que tem a fotografia preto e branco, eu fiz uma lista dedicada só a esse tema. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado para você conferir. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado. Deixa um like, escreva aí no comentário se você já assistiu algum desses filmes ou se tem algum outro filme do século 21 preto e branco que você se lembra e que você gostou, que você não gostou. E até o próximo vídeo. Tchau!